Se tem uma coisa que tem destruído muitas famílias, é o fato de algumas mães ou pais, né, no caso o casal dentro de casa, não conseguirem colocar limites nas pessoas de fora. Então, se você entender o que eu vou te explicar nesse vídeo, isso pode salvar a sua família. Entenda que uma coisa é você buscar aconselhamento, buscar ajuda de alguém, certo? Para uma determinada situação que possa estar acontecendo dentro da sua casa. Então, você vai até uma pessoa procurar ajuda. Outra coisa é quando você não consegue estabelecer limites para as pessoas do lado de fora da sua casa e essas pessoas começam simplesmente a invadir a sua vida e trazer a opinião delas, trazer ali a percepção delas em relação àquilo que você vive ou que você passa dentro da sua casa. Quando a gente não consegue estabelecer um limite claro, né, colocar ali um muro entre a minha casa e o que as pessoas vão dizer, ou né, quando as pessoas começam a invadir assim, a família, quando a gente não consegue colocar esse limite, qual que é a tendência, né? O que geralmente costuma acontecer? Então você já viu aquelas famílias em que a mulher reclama muito, que o marido ele vive na casa da mãe, então ele parece que atende mais às necessidades da mãe dele do que da própria esposa? Isso acontece porque esse homem, ele ainda não conseguiu colocar um limite na mãe dele. Isso prejudica demais o casamento, demais a família dele. Porque quando tudo que ele precisa fazer, todas as decisões que ele precisa tomar, ao invés dele recorrer à sua esposa ou perguntar somente para sua esposa, mas ele vai lá na mãe dele buscar um conselho, ele vai lá na mãe dele perguntar a opinião dela, isso pode dar muita divergência ali no casamento. Então, às vezes a esposa ela pensa de um jeito e a sogra pensa de outro. É por isso que quando o homem casa, então ele deixa o pai e a mãe para morar ali com a sua esposa, para se unir com a sua esposa, ele tem que entender, e tanto o homem quanto a mulher, que a partir de agora eu assumi uma aliança com essa pessoa, eu tenho uma aliança com essa pessoa, é com ela, é para ela que eu pergunto, é com ela que eu vou tomar as minhas decisões, né? Com essa pessoa que eu me uni. Mãe, pai, sogro, sogra podem sim aconselhar, mas no momento em que forem solicitados, entendeu? O que a gente vê assim muitas vezes é a sogra, o sogro, a mãe, o pai invadindo a privacidade desses filhos que já se casaram, e aí esses filhos muitas vezes não conseguem colocar esse limite claro, entende? E aí essas pessoas de fora começam a invadir. Esse é um grande problema que pode destruir qualquer casamento quando a mãe, o sogro, a sogra começa a opinar, palpitar tanto sobre a maternidade quando vem daí os filhos, né? Isso também gera muitos conflitos dentro da família, por isso que é tão importante a gente colocar limites. Como que a gente faz isso, gente? A melhor maneira é conversando, tá? Porque às vezes a gente quer dar uma indireta, ficar dando indireta e a pessoa ela não entende, sabe? Então às vezes assim, a sua sogra, ela quer muito ajudar em alguma área, ela quer muito fazer alguma coisa, de repente você falou, ó, a gente não vai mais deixar o nosso filho mexer no celular, então a gente vai colocar algumas regras aqui para ele, é só no fim de semana, e aí você manda o seu filho para casa do avô, né, do seu pai, do seu sogro, e você percebe que essa pessoa continua dando o celular para o seu filho, ou seja, ela não entendeu o limite, talvez porque você não se comunicou adequadamente, né, ou essa pessoa realmente está querendo passar por cima da sua autoridade, o que não é bom. Então, por isso que a gente conversando e estabelecendo limites claros, essa pessoa, o avô, a avó, pode ser uma outra pessoa, tá? Uma tia, um tio, um cunhado, enfim. Ela tem que entender a sua decisão junto com o seu cônjuge. Esse é um grande problema que a gente evita muito se a gente souber explicar e conversar com a outra pessoa. Então, às vezes, você não solicitou ajuda de ninguém, mas a pessoa que está do outro lado, ela quer muito ajudar. Se essa pessoa não entender que neste momento você não precisa da ajuda dela, ela vai continuar te atrapalhando, né? Eu ouvi certa vez e eu concordo que quando você ajuda uma vez, você é generoso, quando você ajuda duas vezes, você ajuda, quando você ajuda pela terceira vez, você atrapalha. Então, quando você não estabelece limites claros, a pessoa do outro lado, ela pode não compreender aquilo que você quer dizer. É por isso que uma conversa a gente precisa esclarecer isso, para que tanto o avô, né, o sogro ali, ele não venha interferir na maneira como você cria os seus filhos, porque os avós, eles têm um papel muito importante.
Só que não é o de educar o neto, entende? O avô ele pode dar aquele mimo, aquele presente, desde que você esteja de acordo também, porque um avô que ele presenteia muito o neto, isso também vai prejudicar. Então, desde que o casal esteja de acordo, o avô pode dar aquele docinho, aquele presente, pode fazer alguma coisa lá na casa dele, chamar os netos, pode dar um brinquedo, enfim, desde que esteja tudo ali dentro do limite que você estabeleceu. Quando isso vem em excesso, aí sim que prejudica. Outra coisa que tem prejudicado muito as famílias é quando a gente não consegue estabelecer limites sobre as pessoas que entram na nossa casa. Então tem gente que ela visita a nossa casa, mas tem gente que ela invade a nossa casa. E a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de pessoa. Então, por exemplo, eu já atendi famílias que quando eu chego na casa da família para atender essa família, ou que seja também um atendimento online, a reclamação da família é que a casa dela está sempre cheia de gente. Então, assim, às vezes, como você, em algum determinado momento da sua vida, você foi aquela pessoa calorosa, que sempre estava ali com as portas abertas e tudo mais, as pessoas entenderam. Toda festividade pode ser na casa da fulana, porque a fulana tem piscina, ou porque ela tem um espaço grande, ou porque ela gosta de receber gente. Só que talvez agora, em um outro determinado momento da sua vida, em uma outra fase, em uma outra estação, você já não quer mais toda aquela gentarada na sua casa. Só que essas pessoas, elas estão habituadas com você recebendo elas sempre. E aí você não consegue estabelecer um limite, claro, para essas pessoas, e elas começam a invadir a sua vida. Então elas invadem a sua casa, elas invadem a sua privacidade, de repente elas estão sentando na sua cama e você fica sem jeito de falar que ela não pode mais fazer isso. É por isso que em uma conversa também a gente deixa isso claro. E é óbvio que todas as vezes que você tentar colocar um limite nas pessoas, você vai desagradar. E também você vai se desagradar. Porque quando a gente coloca um limite em uma pessoa, a gente fica mal, né? Tipo, poxa vida, todo Natal era aqui na minha casa e de repente esse Natal eu vou falar que não vai ser mais aqui na minha casa. A pessoa vai ficar chateada e você também vai ficar chateada e talvez você fique ali com aquele sentimento de culpa, sabe? Eu tô me culpando, bem que eu poderia deixar fazer o Natal aqui em casa, mas acabei falando, agora não consigo mais voltar atrás. Todas as vezes que você for querer estabelecer um limite, colocar um limite nas pessoas ou nas situações, você vai se sentir mal, faz parte do processo. Só que imagina agora que você está passando um problema difícil aí no seu casamento, então é um momento em que você precisa se guardar, é um momento que você precisa de mais privacidade, é um momento que você precisa de mais tempo para conversar com seu marido, para estar mais atenta ali à sua casa, aos seus filhos. E aí as pessoas de fora não sabem disso, elas continuam invadindo a sua casa, invadindo a sua vida, aparecendo qualquer hora, sem avisar, enfim, continuam invadindo a sua vida. Só que neste momento, você ainda não conseguiu colocar limites. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a adoecer. Todas as vezes que você não conseguir colocar limites nas pessoas de fora, você vai começar a adoecer. Por quê? Você tem um problema interno dentro de você que você não conseguiu resolver e você tem um problema dentro da sua casa que você também não conseguiu resolver, precisa de tempo e espaço para isso e não consegue nem parar para pensar como é que eu vou melhorar a situação do meu casamento. Por quê? Porque sempre tem muitas pessoas dentro da sua casa. Se você está com um problema com um filho, por exemplo, como é que você vai dar atenção devida para o seu filho ou criar dentro da sua casa momentos, somente ali a sua família, só você que mora ali com seu marido e com seus filhos, se sempre tem uma tia, um avô, uma cunhada, um cunhado, um primo, um sobrinho chegando na sua casa sem avisar, ou até mesmo que avise e de repente você não tem coragem de falar, hoje não, eu preciso dar mais atenção aqui pro meu filho. Então tem momentos na vida da gente que a gente precisa mesmo se guardar e olhar com mais atenção para aquelas pessoas que moram com a gente. Eu costumo dizer que não tem como você fazer uma panela de brigadeiro para comer com a sua família e a tua sogra tá ali do lado com uma colher também. Parece que não combina, entende? Então, às vezes, você vai precisar fazer uma panela de brigadeiro, chamar o seu marido, chamar somente os seus filhos, ligar um filme, cada um pega uma colher e você vai comer o brigadeiro com eles, entende? Dá uma atenção para a sua família, para aquelas pessoas que moram dentro da sua casa,
porque talvez eles estejam precisando da sua atenção. E não combina comer um brigadeiro com a sogra do lado. Todas as vezes que você tentar colocar ordem dentro da sua casa, vai surgir sim um desconforto, mas entenda que isso faz parte do processo. Eu espero que você consiga fazer isso. Toda semana eu trago vídeo novo aqui no canal, sempre com uma orientação prática para sua família. Então, se você ainda não é inscrita, inscreva-se no canal, clica no botão aqui embaixo, que quando eu postar o próximo vídeo, o YouTube vai te avisar e você vai poder aproveitar este conteúdo. E se ainda assim você precisa de ajuda para pôr ordem dentro da sua casa, eu criei um guia prático de 25 dias. Vou deixar o link dele aqui na descrição.